Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara suspende pagamento das prestações do Minha Casa Minha Vida por 6 meses. Aviões partem com apenas 8% dos assentos ocupados durante a pandemia. Justiça determina a reabertura de bares e restaurantes de Belo Horizonte. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite um projeto que suspende o pagamento do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. Esse texto agora vai ser votado no Senado. Se virar lei, a suspensão das mensalidades vai valer por 6 meses, somente para quem é faixa 1, com renda familiar de até R$ 1.800. Também é necessário que o mutuário tenha usado recursos do Fundo de Arrendamento Residencial ou do Fundo de Desenvolvimento Social. A medida é uma tentativa de ajudar os trabalhadores prejudicados pela pandemia. Os parlamentares também debateram hoje sobre o Fundeb, que financia a educação pública no Brasil. A relatora recebeu propostas novas do governo, elaborou um novo texto que deve ser votado nesta terça-feira. Patrícia. Obrigada, Nathalie. A Prefeitura de Belo Horizonte recorreu agora à noite da decisão da Justiça de determinar a reabertura de bares, restaurantes e lanchonetes na cidade. Vamos até lá com a Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você. O recurso foi protocolado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado e será analisado por um desembargador. A liberação dessas atividades foi um pedido da associação que representa o setor. Assim, o decreto da Prefeitura que proibia o funcionamento foi anulado. Nessa segunda-feira, Minas Gerais passou da marca de 2.000 mortes pela Covid-19, com mais de 94 mil contaminados. Patrícia. Obrigada, Virgínia. E representantes das operadoras de telefonia pediram ao Ministério da Justiça ajuda para investigar um novo golpe no Rio de Janeiro. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite, Pedro. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, as operadoras relatam que em algumas regiões aqui do Rio, as milícias têm interrompido o sinal de celular propositalmente para depois cobrar pela religação, cobrar um pagamento. A Polícia do Rio investiga os casos que têm acontecido principalmente aqui na zona oeste da cidade. E alguns desses grupos chegam a cobrar até R$30 mil pela religação de cabos e antenas. Num levantamento, as operadoras dizem ter identificado pelo menos 123 regiões aqui do Rio onde o acesso às redes é prejudicado, Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E voltamos a Brasília com a Nathalie Machado, porque nesta terça o ministro da Economia entrega ao Congresso Nacional a proposta de reforma tributária. Nathalie. Patrícia, essa proposta ela deve ser entregue no período da tarde. E o ministro Paulo Guedes tem como uma das principais bandeiras a reformulação para desonerar impostos sobre consumo, serviço e produção e aumentar a tributação sobre a renda. A reforma deve ser fatiada em 4 partes. Nessa primeira, o texto vai trazer a criação de impostos sobre valor agregado federal. A ideia é englobar o PIS e a COFINS. O governo espera que um sistema mais simples de arrecadação aumente, na verdade, a arrecadação e diminua a sonegação. A proposta de criação de um imposto sobre as transações digitais deve ficar para a 4ª fase. Patrícia. Obrigada, Nathalie. O convidado do JR Entrevista desta segunda foi o senador Marcos Duval, do Podemos, pelo Espírito Santo. Ele é um dos relatores do pacote anticrime e defende a criação do Ministério da Segurança Pública. Eu sou totalmente favorável. A gente precisa... nas últimas eleições, as pesquisas davam que a sociedade brasileira estava desejando e pedindo segurança pública, depois educação e saúde. Então, foi a primeira vez na história que a sociedade brasileira pedia segurança pública em primeiro lugar. Então, seguindo esse desejo da sociedade e sabendo que se montando um ministério focado nisso,
vai se dar muito mais velocidade, muito mais atenção e muito mais resultado. Você acha que falta mais integração entre as polícias no Brasil para que haja mais eficiência no trabalho? Eu acho que falta mais investimento do governo. O governo tem que parar de achar que quantidade é qualidade. Nós temos hoje a Guarda Municipal fazendo um trabalho que a Polícia Militar já não aguenta mais fazer. E a Guarda Municipal está com muito desejo de trabalho. Então a gente tem que incentivar os municípios a criar suas guardas municipais. Nós não precisamos de quantidade de policiais militares, nós precisamos de qualidade, de serem bem remunerados. A proposta do ministro Paulo Guedes é a criação de um imposto de pagamentos digitais, segundo o ministro e segundo o governo, não é igual ao CPMF, mas está claramente lembra a CPMF, né? Porque tributa também os pagamentos. E a ideia do governo é desonerar a folha de pagamento e criar esse outro imposto para mudar a base da tributação. O senhor acha que isso é viável ou não? Olha, como eu disse para você, a gente precisa estudar e eu preciso ouvir os especialistas. A formação de um novo imposto não tem espaço para isso. Nós estamos vivendo um caos na saúde, na economia. Não há espaço. Qual vai ser a justificativa de eu criar mais um imposto? Não tem espaço para isso. Qual o papel do Senado nessa pandemia? Olha, nós estamos trabalhando bastante para poder trazer para a sociedade uma tranquilidade perante esse caos, né? Não só na saúde, caos econômico. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram os reflexos da pandemia no setor aéreo brasileiro. A Giovana Rizardo tem os detalhes. Boa noite, Giovana. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a demanda de viagens aéreas despencou no segundo trimestre do ano. O número de viagens internacionais caiu mais de 95% em junho, comparado a junho do ano passado. Em relação às viagens domésticas, a queda foi de 85%. Patrícia, também chama a atenção a taxa de assentos ocupados, que era de 75% em junho passado. Agora esse número é de 8,7% das poltronas vendidas. O transporte de carga também caiu quase 45% e mesmo com o embarque de medicamentos e de equipamentos também. O isolamento social e o fechamento de fronteiras é o que explica esse recuo do setor aéreo. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações e bom descanso. O governo chinês ordenou que as famílias de baixa renda abandonem a fé cristã sob ameaça de tirar delas os benefícios sociais que recebem. Funcionários do governo exigem que os fiéis que ganham ajuda financeira substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Há relatos de pastores em missão na China sobre invasões a casas e templos cristãos. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.